Fala pessoal do canal, antes de qualquer coisa, pedir para você deixar aquele joinha, aquele like para fortalecer aqui. Se você não está inscrito, que você se inscreva, compartilhe e dê sua sugestão de tema e responda sempre, participe pelos comentários. Acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza, Fortaleza terminando em 12º, podendo ser até 13º, dependendo do que aconteça no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Mas é a hora de fazer o balanço. Mas antes de qualquer coisa, é pensar como, desde que o Vojvoda chegou, esse é o terceiro Campeonato Brasileiro do Fortaleza comandado pelo técnico argentino, parece que pela primeira vez Fortaleza vive um campeonato normal dentro do que é um campeonato brasileiro. Não é normal para um time com a capacidade de investimento que o Fortaleza tem, principalmente a que tinha naquela época, fazer um campeonato como o de 2021. Fazer um primeiro turno absurdo, um campeonato em que o time teve, se eu não me engano, na pior posição, a quinta colocação, uma coisa fora do padrão, tanto que é a maior campanha da história, não só do Fortaleza, como do futebol nordestino no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Também não é normal fazer aquele primeiro turno desastroso ano passado, quando o Fortaleza tinha um time até superior ao de 21 e fez uma primeira parte de campeonato terrível. Por mais que viesse bem em Libertadores e em Copa do Brasil, não fazia sentido uma pontuação tão ruim como foi feita aquela. Assim como também não pode ser visto como algo natural aquele poder de reação absurdo no segundo turno de 22. Fazer uma campanha de campeão praticamente quando você era lanterna do campeonato, se livrar do rebaixamento com folga e ainda terminar na oitava colocação que te coloca numa pré-Libertadores. Então o Fortaleza viveu emoções sempre extremas desde que o Vojvoda chegou em termos de campeonato brasileiro. E aí vem o Brasileirão 2023, vem esse primeiro turno e parece que a coisa andou mais dentro do que é o habitual. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Ele pode não ser tecnicamente brilhante, mas ele não tem como ser muito mapeado em alguns sentidos. Você tem sempre jogos complicados, os times mais frágeis também competem. Basta olhar que o lanterna do campeonato, o América Mineiro, vendeu caríssimo, vai ser o próximo adversário do Fortaleza na Copa Sul-Americana. É um time que vendeu caríssimo desclassificação na Copa do Brasil e que está nas quartas de final de Copa Sul-Americana. Então, o normal é você ter momentos de oscilação ao longo da competição. E o Fortaleza viveu isso na pele. Fortaleza vinha de 4 derrotas consecutivas, o que é de fato uma coisa que tem que acender sempre no sinal de alerta. Mas o Fortaleza, na volta da data FIFA, conseguiu, por exemplo, 3 vitórias seguidas. A pontuação do Fortaleza acaba colocando ele onde eu sempre imaginei que ele estivesse. Falei diversas vezes no ar que eu vejo o Fortaleza naquela coisa, se tudo der muito certo, o time não tiver problema de lesão, ganhar aqueles jogos fora da curva que muitas vezes você não consegue ganhar, Fortaleza briga por sexto, quinto, sétimo lugar. Tudo dando mais ou menos, o Fortaleza dentro de uma situação de maiores problemas, é time para ficar no meio da tabela, 12º, 11º. E ali, acho que a gente vai puxando aonde o Fortaleza pode ter pecado para não conseguir mais alto, mas também dá para entender por que não vai ficar olhando para o retrovisor. Pelo menos eu não acredito que vá ficar olhando para o retrovisor. Tanto que terminou muito mais perto do G4 do que da zona de rebaixamento. Essa vitória contra o Santos deixou o Fortaleza a 8 pontos da zona de rebaixamento, que é na virada de turno uma vantagem legal para você até trabalhar em cima de uma outra competição como o Fortaleza tem a Copa Sul-Americana. É claro que tiveram oscilações e derrotas que vocês precisam avaliar com calma. Perder para o Flamengo do Rio do jeito que perdeu e perder para o Palmeiras do jeito que perdeu em São Paulo não são resultados que você lamente. Você olha pelo prisma de poderiam ser os tais pontos fora da curva. Fortaleza perdeu um pênalti contra o Flamengo no Rio, onde podia abrir o placar. Fortaleza teve pelo menos 2 chances muito claras de virar o jogo contra o Palmeiras em São Paulo. São aqueles pontos que quase ninguém vai conseguir jogando fora de casa, que te dá a chance de brigar por algo talvez mais honroso, vamos falar assim. Mas também não era um motivo assim de... Motivo de preocupação, perder jogo sempre é, mas um clima de tragédia anunciada que se criou nessa última sequência de derrotas. Analisar os pontos, o time sempre funciona muito melhor quando o sistema defensivo está coeso. Basta olhar como o time, mesmo com o Tinga não sendo um super jogador, o time cresce, porque ele é o melhor lateral direito da equipe e a volta do Brits para a zaga fortalece o sistema defensivo como todo. Trouxe algumas peças nessa janela que aos poucos vão encaixando que podem
entregar mais. Pedro Augusto, por exemplo, de novo entrou e parece que está uma movimentação bacana. Machuca começa a se soltar, marcou o seu primeiro gol e tem uma movimentação insana de sair de posição, de tudo. Às vezes é um pouco mais rápido do que deveria, vamos falar assim, para o time acompanhar, mas aparentemente é alguém que vai entregar um retorno técnico. E o fato é que o Fortaleza acabou terminando o primeiro turno com a sua segunda melhor campanha em campeonatos brasileiros de pontos corridos. Significa que dá para relaxar? É óbvio que não. Em 2020, o último ano que o Fortaleza brigou para não cair, ele virou o turno com 25 pontos. Mas, por exemplo, existe uma estabilidade do Vojvoda que não existiu em 2020 com o Rogério Ceni. Muito daquela queda foi o Rogério topar sair para ir assumir o Flamengo. E não adianta dissociar uma coisa da outra. O Fortaleza ainda tentou ali com o Chamusca, depois com o Anderson Moreira, mas não conseguiu encaixar. O fato é que o saldo do primeiro turno pode não ser brilhante, mas é um saldo bom de um time que vai brigar por ali, poder beliscar um oitavo lugar, tendo que tomar cuidado para não sair muito ali da zona de 12º, de 13º, mas termina com uma vantagem bem considerável da zona de rebaixamento. Mandar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito no canal, se você estiver vendo no YouTube, curte, compartilha, deixa seu comentário, avalie o primeiro turno do Fortaleza por aqui.